Olá a todos e todas que estão presentes aqui na Sociedade Bezerra de Menezes ou também que nos assistem online. Sou Marta, sou trabalhadora voluntária da casa e vou convidá-los à prece inicial. Que nesses instantes possamos ter clareza por que estamos aqui e agora, porque estamos conectados neste momento. Tendo essa clareza, elevamos mais o nosso pensamento, o nosso sentimento, na certeza de sermos amparados, inspirados, acolhidos pela espiritualidade maior. Que possamos aproveitar cada segundo das inspirações que a espiritualidade nos traz, das respostas que buscamos, das intuições, enfim, estamos envoltos de amigos. Aproveitemos em paz. Que assim seja. Bem, então, o tema que nos foi sugerido para conversarmos, caso não seja possível ler, é O Propósito da Vida. E ele tem como base 3 livros. De Divaldo, Jesus e Vida, com a orientação de Joana de Ângeles, o Livro dos Espíritos, e também do Divaldo, Triunfo Pessoal, também pelo espírito de Joana de Ângeles. Mas, enfim, o que é propósito, né? Propósito de vida. Se nós formos procurar no dicionário, propósito é intenção, é aquilo que nos move, é um objetivo. Então, até mesmo num movimento mais simples que a gente pode exercitar aqui. Qual o propósito de estarmos aqui? Qual o propósito de buscarmos esse momento do Evangelho no Lar, que já aconteceu aqui no salão, das preces e radiações, da palestra, do passe, da orientação espiritual, bom, inúmeros trabalhos que acontecem aqui na casa. Qual o propósito de buscarmos ele? Qual o propósito de eu me conectar nesse momento e desejar assistir essa palestra? Quando a gente tem clareza do que nós queremos e por que nós estamos naquele momento, naquele local, ou com aquelas pessoas, a gente já se organiza melhor. Para vir para cá ou para se conectar, a gente se organizou. A gente se planejou que naquele tempo, naquele momento, com aquelas pessoas, eu ia dedicar atenção. E organizei talvez várias coisas para que isso acontecesse. Para eu poder estar com mais atenção, aproveitando mais. Então, eu preciso estar atento à minha escolha e o que eu preciso me organizar, talvez o que eu precise abrir mão naquele momento para eu priorizar aquilo que eu estou achando importante no momento. Se isso é para uma escolha como essa aqui, tantas outras coisas na nossa vida, à medida que a gente decide, que a gente tem como objetivo ao longo de um dia, a gente vai fazendo escolhas também. A gente vai priorizando algumas coisas, abrindo mão de outras, ou deixando num segundo plano para depois fazer, porque talvez o meu propósito naquele instante, naquele dia, naquele turno, seja uma determinada situação, uma determinada conversa, um determinado encontro, um determinado estudo, enfim. Então, a gente pensa o que é importante, se planeja, se organiza e mantém o foco, se aquilo a gente pensa que é um propósito importante. Tá, mas o que tem, então, isso em relação à vida como um todo?
é só um exercício para nós pensarmos. Porque são questionamentos que a gente traz muitas vezes na nossa vida. Quem é que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Às vezes, uma sensação de vazio, de não fazer sentido, de não ter significado. Então, esse exercício de propósito, do que a gente escolhe, do que é importante, do que eu vou fazer agora, de como é que eu vou me organizar, é um exercício importante para ver assim, as experiências que a gente vai tendo e que vai dando significado para elas e que tem significado para nós. Porque a gente é soma dessas histórias, dessas escolhas. Por exemplo, o que nós estamos hoje formados da nossa história, ela tem reflexo de experiências passadas, dessa nossa existência, da soma da nossa infância, da nossa adolescência, das relações que estabelecemos, das escolhas talvez não tão acertadas, das escolhas mais acertadas, e isso é o que nos faz. E a existência é isso mesmo, a existência é feita de ensaios, de erros, de talvez mais acertos, mas é assim que a gente vai se formando. E é isso que vai nos sinalizando os objetivos que a gente vai traçando para nós. À medida que a gente olha, se conhece mais, se identifica mais, e a gente vai selecionando aquilo que é mais importante, que vai fazendo mais sentido. E isso é muito significativo, por quê? Porque a gente vive uma vida moderna que ela gera muita ansiedade, ela gera muita comparação, ela gera muita padronização. E a gente se perde muito nisso, porque nos deixa ansiosos, nos deixa num padrão de comparação, muitas vezes num plano da matéria, e a gente perde a nossa singularidade, aquilo que tem a ver com a nossa história, como é que nós somos, aquilo que nós já erramos, aquilo que nós já acertamos, aquilo que nós já aprendemos, porque a gente é uma sucessão de aprendizados. A nossa própria encarnação aqui. A nossa encarnação aqui, ela é uma sucessão de outras encarnações, que foram mais assertivas e outras nem tanto. E é assim que a gente é. E não está certo e não está errado, mas é assim. Então, eu, com essa minha história, com o que eu já tenho, vamos dizer assim, consciência, com que eu consigo parar, olhar para mim, com coragem de olhar para mim e realmente saber como é que eu sou, as potências que eu tenho, os pontos fortes que eu já tenho, aqueles que ainda eu sou muito vulnerável, que tenho fragilidade, ali vai me ajudar a pensar quais os meus objetivos para eu continuar avançando e me fortalecendo, aprendendo, tendo significado para a minha vida, e fazendo a minha expressão na vida. Por quê? O Espiritismo ele nos traz alguns aspectos que ajudam a entender, né? A lei de causa e efeito, a reencarnação, o livre-arbítrio, o autoconhecimento. Então, o que são esses aspectos que o Espiritismo, entre outros, ele nos ajuda a compreender, a aceitar e lidar melhor com a nossa própria existência, a aceitá-la e aprender a lidar com ela e ter prazer com ela. Prazer no sentido, olha o que a vida está me trazendo, olha que desafios a vida está me trazendo, olha que bênçãos a vida está me trazendo, e saber lidar com ela considerando esses aspectos que o Espiritismo me traz. Se nós passamos várias existências, voltamos para o plano espiritual, fazemos aquela recapitulação, muitas vezes com os mentores, os guias espirituais que nos ajudam a fazer uma retomada da nossa caminhada. Percebemos coisas que
Temos fragilidade ainda, somos vulneráveis, temos características que precisamos repensar e melhorar. Temos aquelas que nós já conseguimos nos superar em termos de êxito. Então, assim, um determinado encontro familiar talvez me ajude a rever esses encontros, a ter oportunidades de novos relacionamentos, de desenvolver mais amor, paciência, tolerância, compaixão, empatia, enfim, reencontros e novos encontros, num determinado contexto social, num determinado contexto geográfico, num determinado contexto político, enfim, em determinada situação de natureza, de condições climáticas. Tem uma complexidade aí. E nós traçamos um planejamento, que ele não é rígido, tudo vai dependendo da forma que eu vou ir lidando com ele ao longo da minha existência. Então, eu sou acolhido nessa casa planetária, sou acolhida por um grupo familiar, que pode ser um grupo de composição diversa, enfim. E ali eu vou aprendendo na convivência social, a primeiro núcleo de convivência social, e que vai me trazendo mensagens, hábitos, revendo atitudes, reformulando aquilo que eu tinha cristalizado de existências passadas, reaprendendo ou consolidando, e vou me desenvolvendo. Então, essa é a oportunidade da reencarnação, de aprendermos e de nos irmos desenvolvendo, com algumas coisas que eu preciso, talvez, passar por experiências para ter oportunidade de me experimentar de forma diferente, de dar respostas diferentes daquelas que eu já tinha dado em encarnações passadas, respostas para outros espíritos que eu estou me reencontrando, ou reafirmando aqueles hábitos e atitudes que eu já consegui conquistar, seja no mundo da família, seja no mundo social, seja no mundo do trabalho. Então, eu vou me desenvolvendo. E, às vezes, num jogo de ensaio, e erro e êxito, porque, se a gente não tem muito êxito, a vida se encarrega de trazer novas situações. A gente tem essas oportunidades e não é por castigo. É para aprender, é para se desenvolver, é ter humildade de perceber o que a vida está me trazendo de novo aí, que eu posso experimentar, me fortalecer e me desenvolver de novo. E com que recursos que a vida está me presenteando para eu ter apoio. Pode ser uma religião, pode ser uma filosofia, pode ser profissionais, podem ser amigos, podem ser desafetos que me mostrem algumas coisas que me desagradam, mas talvez me sinalizem coisas que eu posso pensar e repensar. Então, eu sou uma soma dessas questões, né? da possibilidade de reencarnar e ter essa escola de aprendizado. Eu tenho o livre-arbítrio de aproveitar essa existência como eu entender que é melhor. E eu tenho as consequências disso. E, à medida que eu vou tendo cada vez mais consciência das minhas atitudes, das minhas escolhas, das minhas decisões, eu tenho as responsabilidades sobre elas. E é como disse, e a lei da causa e efeito. Eu vou tendo as respostas da vida, eu vou tendo as respostas dos círculos que eu convivo, de acordo com esse movimento que eu vou fazendo. E aí eu posso ir avançando, eu posso recuando, eu posso parar para pensar. Pode ter aqueles momentos assim que a gente se fica frágil, de uma fragilidade que parece que a gente fica sem chão, vazio, dolorido. Mas a gente nunca está desamparado, nunca. E a gente tem provas disso inúmeras, de depoimentos das pessoas, de livros, de obras espíritas, de outras filosofias, enfim. A questão é a fé que nos move.
A questão é a coragem que nos move. A questão é não perder o objetivo de existência, o objetivo de vida, de por que nós estamos aqui. É ter a clareza que é uma oportunidade de nos reencontrarmos com pessoas queridas, que talvez com pessoas que não eram tão queridas, mas a gente está tendo uma oportunidade diferente de se reencontrar. De estudar, de aprender, de desenvolver o intelecto, de desenvolver a emoção, de desenvolver o espírito. A gente vive num mundo hoje muito complexo e dá muitas oportunidades. E aí a questão é, à medida que a gente vai se conhecendo, verificando os avanços que nós temos, as fragilidades, a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, a oportunidade da reencarnação, a gente vai percebendo que a gente tem a nossa singularidade, que o que é importante para nós, o que faz mais sentido para nós, que escolhas eu vou fazer nesse momento, que elas vão me fortalecer mais e vão contribuir mais para a minha vida. E aí não é uma visão egoísta, eu estou pensando só em mim. É uma visão que, à medida que eu sou transparente comigo, eu estou percebendo com dignidade a minha vida, isso faz outras pessoas pensarem também. Todo mundo vai. Não sei, eu não sei se eu vou. Opa, mas por que não vai? Um exemplo bobo, tá, gente? Não, mas eu estou pensando porque eu tenho isso, tenho aquilo, mas eu estou... Sabe, esse parar para analisar as coisas, de sair de um movimento de roldão, de manada, que muitas vezes nós estamos. Isso faz nós pensarmos nos nossos valores, nas nossas crenças, e, querendo ou não, se o objetivo não é esse, mas a gente mostra um funcionamento diferente para as outras pessoas. Para quem convive conosco, para quem trabalha conosco. É sempre feito assim. Isso é desse jeito mesmo. Eu sempre fui assim. O sempre fui assim não cola mais. E a vida nos mostra isso, a humanidade nos mostra isso. A gente se choca com coisas que ainda estão acontecendo, que não deveriam mais estar acontecendo. E a gente está sendo impulsionado a ter outros funcionamentos, a encontrar soluções para as nossas vidas, para a nossa vida em comunidade, para a nossa vida social, conversando, escutando opiniões diferentes, vendo estilos de vida diferentes dos nossos, que talvez a gente não concorde, mas a gente precisa respeitar, e se enriquecer com essas outras realidades diferentes, com culturas diferentes. Nós não estamos vivendo... Nós tínhamos a possibilidade de viver em nichos, em bolhas, mas hoje a gente não vive numa bolha, mesmo que a gente queira. Mas nós somos influenciados uns pelos outros. E, nessa influência, nós precisamos ter clareza de quem nós somos, a nossa história, o que é importante, o que faz mais sentido para a minha vida, em que eu preciso me fortalecer frente aos obstáculos e às adversidades que, às vezes, a vida me apresenta, que, talvez, para uma outra pessoa, não impacte. Aquilo ali não faça nem cócega. Mas aquela pessoa lá está preocupada com isso, está perdendo o sono com isso, mas porque faz parte isso, essa adversidade faz parte da minha história. Talvez tenham coisas nela que me relembrem ou me acionem medos, temores, raiva, inveja. E aí isso tira o meu sono, me dá ansiedade. Bom, o que eu preciso fazer frente a algumas adversidades que eu vivo? Buscar mais ajuda? Buscar parceria? Estudar? Buscar mais apoio? Outros recursos que talvez sejam mais espirituais? A prece, a palestra, a leitura, a escolha do tipo de conversação que eu escolho constantemente.
o tipo de pensamento que eu tenho constantemente, que é viciante às vezes, né? Fico pensando naquilo ali que me gera cada vez mais tensão, temor, medo, raiva, mágoa. Ou eu sei que eu tenho esse pensamento, isso me preocupa, não vou negar, mas que outras coisas eu posso pensar, que eu posso buscar, ler, entender melhor, outros tipos de conversão, porque quando eu volto para cá, eu até olho diferente esse pensamento. Talvez ele não tenha nem mais tanta importância como eu dava. Ele estava numa dimensão gigantesca. E aí eu vejo, volto para cá, me afasto um pouco, vejo outros panoramas de vida, outras oportunidades que eu até estava fechado, não estava enxergando, e quando eu volto para cá, talvez tenha importância, mas eu consiga lidar com ele de uma forma diferente. Então, são recursos que a espiritualidade, que o espiritismo, que outras filosofias, religiões, muitas vezes, nos trazem, nos dão um preenchimento nesse vazio, um aconchego de que a gente precisa se afastar, às vezes, e ver a nossa vida como um grande observador. Aqueles pontos que eu tenho os pilares fortes, que me sustentam, e aqueles que me tiram a sustentação, que me enfraquecem, que me tiram a energia, que não me ajudam a seguir em frente. E aí, de que forma eu posso reestruturar isso, fortalecer esses pilares, para eu ter a sustentação de buscar aquilo que realmente eu quero, que pode ser um objetivo de melhores convivências, de convivências sociais, de perseguir um estudo, uma qualificação, de perseguir um trabalho, de perseguir um reatar de relacionamentos, enfim. Nós vivemos no mundo da matéria e também temos necessidades materiais. Mas também, olhando num plano mais amplo de vida, de reencarnação, é o quanto o objetivo de vida, esse propósito de vida, de evolução espiritual, nós estamos aproveitando. Aquilo que nós trouxemos na nossa bagagem, na nossa mochilinha para essa trilha espiritual, e que essa mochila talvez já não tenha mais coisas tão relevantes. Essa mochila eu posso tirar alguns pesos e agregar outros instrumentos, outras potências que eu adquiri para seguir essa minha trilha de evolução. Então, o propósito de vida é a nossa evolução constante espiritual, a nossa evolução em termos de amar a todos indistintamente, de desenvolvermos caridade, de termos compaixão, mesmo às vezes nos sentindo machucados. Nós podemos entender mesmo não aceitando situações, e isso nos faz bem, isso nos é saudável, porque se nós alimentamos raiva, pensamentos destrutivos, ódio, rancor, vingança, um medo demasiado sem parar para ele. Por que eu tenho medo? Esses tipos de sentimento, de vibração, e isso a própria ciência já nos mostra, eles vão como se nos intoxicando, vão refletindo no nosso corpo. É como se nos fôssemos cada vez mais diminuindo, endurecendo, enrijecendo. Se isso que nós alimentamos não é saudável, de que outra forma nós podemos buscar recursos, mesmo tendo essas situações, de nós termos mais leveza de lidar com essas situações? Eu tenho essas situações, mas eu também tenho outros aspectos na vida que me mostram que eu posso lidar diferente. Eu posso buscar um recurso de meditação, eu posso buscar o recurso da prece, eu posso buscar observar as conversações que eu tenho para ver se elas não me contaminam muito e não me jogam para baixo. Eu posso fazer pausas importantes no meu dia que me ajudem a dar uma respirada e ver como é que está o ambiente, como é que eu estou frente a esse ambiente.
Será que eu estou alimentando mais o conflito nos ambientes? Ou eu estou conseguindo observar, me neutralizar e, às vezes, até contribuir para que ele não chegue a situações mais adversas? E aí, de novo, família, trabalho, social, enfim, né? Tem uma passagem da Joana de Ângeles que eu vou trazer para vocês, desse livro Triunfo Pessoal, que diz assim, é do Divaldo Franco, né? O objetivo existencial é desenvolver o Cristo interno. Daí afirmar a nobre mentora Joana de Ângeles, que ninguém vive realmente sem objetivo existencial. Todos nós temos um objetivo. Segundo ela, o ser humano suporta qualquer tipo de perda, naturalmente dentro dos seus limites emocionais, não, porém, a perda de um objetivo existencial. Então, o significado da vida, ter presente por que eu estou vivo, por qual a minha expressão na vida, qual o meu papel nessa vida, ele é fundamental para nós acordarmos todos os dias, para nós pensarmos por que eu estou vivo hoje, o que me move hoje, o que planos eu tenho, seja material, seja de desenvolvimento, é ter clareza da importância da nossa vida. Se o indivíduo perde a motivação para um crescimento interno e a conquista de valores externos, porque se encontra sob uma recriminação e uma culpa, incerteza, desinteresse da existência, e a sua se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, aquele cansaço que a gente não sabe nem porquê às vezes, porque destituída de ideias e de realizações. E aí não são grandes conquistas, são aquilo que tem significado para mim, que para as outras pessoas pode passar desapercebido. E concluindo o nosso tempo aqui, tem uma história que eu achei bem interessante, que ela se chama A Vela e o Escuro. Havia uma vela guardada há muito tempo numa gaveta escura. Ela estava ali, esquecida, entre objetos que ninguém mais usava. Sentia-se inútil, sem propósito. Por que fui criada? Pensava. Se ninguém me acende, de que sirvo? Ela ouvia vozes do lado de fora, risos, luzes elétricas brilhando. E ali, no silêncio da gaveta, mergulhava em tristeza. Começou a acreditar que a sua existência não tinha valor. Até que, numa noite de tempestade, a energia da casa caiu. Tudo ficou escuro. As pessoas tateavam pelas paredes, assustadas, procurando uma luz. Foi então que alguém abriu a gaveta. E ali estava ela, a vela esquecida. Alguém a segurou com cuidado, colocou-a num castiçal e acendeu sua chama. Pela primeira vez, a vela viu o que era capaz de fazer. Sua pequena luz iluminou o rosto das pessoas. Trouxe calma, conforto e esperança. Ela não era grande, não era elétrica, mas naquele momento era tudo o que se precisava. E a vela entendeu. Seu propósito não era brilhar o tempo todo, mas estar pronta quando o mundo precisasse de sua luz. E muitas vezes nós não compreendemos situações que passamos, situações difíceis, dolorosas, e parece assim, não vamos conseguir sair disso. Parece que não vai passar. Mas como Chico Xavier dizia, tudo passa. E nós saímos mais fortalecidos, saímos melhores e saímos inspirando outras pessoas. Ajudamos que outras velas se acendam também à medida que a gente acende a nossa vela. Então, o propósito da vida, que a gente tenha sempre presente, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa expressão nessa vida? O que nós estamos expressando e aproveitando como presente divino?
Vou convidá-los para a prece de encerramento. Neste instante, então, sentindo a presença amorável da espiritualidade amiga, como se estivesse à nossa frente, ajudando a nos iluminar, sinalizando o nosso coração, um coração que se ilumina, um coração que se amplia, iluminado, grande, que aquece, que traz bem-estar. Um coração que permeia a sua vibração todo o nosso corpo, gravando na nossa alma a alegria, a esperança, o desejo cada vez maior de estarmos vivos aqui e agora, com a presença de Cristo em nosso coração. Que fiquemos bem, fiquemos em paz, com a espiritualidade maior. Que assim seja. Boa noite.